Olá pessoal, e o vídeo de hoje é sobre progressão aritmética para concursos, tá? Então, progressão geométrica é uma sequência de números em que a característica dela é que um termo somado a uma razão sempre dá o próximo. Então, essa razão ela sempre vai se permanecer de um termo para outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, diga a razão das PAs. Então, ó, se tu olhar aqui na letra O, 2, 5 e 8, e assim por diante. O que está acontecendo? Sempre de um termo para o outro, ele está somando 3. Ó. Então significa que essa é a minha razão, que é 3. E quando a razão é positiva, que o número está aumentando, a gente diz que é uma PA crescente. Aqui, ó, menos 1, menos 4, menos 7. O que acontece? A progressão está diminuindo. E ela está diminuindo quanto? Em 3. Então significa que a razão aqui é menos 3 e a gente chama isso aqui de uma PA decrescente. E nesse caso aqui, ó, 3, 3, 3 e não muda. Pode ver então que aqui é uma PA constante, porque ela não muda, e a razão dela é 0, porque 3 mais 0 dá 3, 3 mais 0 dá 3, ela sempre permanece com o mesmo valor. Então, razão aqui é 0, e a gente chama isso de PA constante. Então, aqui é fácil da gente achar a razão, mas caso tu tenha algum problema, tu pode usar o A2 menos A1, por exemplo, se trabalhar com frações, tá? Aí é mais fácil tu pegar o segundo termo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, o quarto menos o terceiro, e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui as primeiras equações, já falamos no da razão, que é o A2 menos o A1, e eu tenho o termo geral, que ela é utilizada em todas as questões envolvendo PA. Então, o AN, quer dizer, em quase todas, tá? Não são todas. O AN, que é o enésimo termo, o último termo da minha sequência, da minha progressão, é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, sendo N a quantidade de termos, vezes a razão. E nós temos ainda essa equação aqui, ó, o A2 igual a 1 mais A3 sobre 2, quando aparecem 3 termos, tá, em sequência, A1, A2 e A3, e eles estão em forma de expressão algébrica. Tá? Aí a gente utiliza a média aritmética entre o primeiro e o último termo dessa nossa progressão, primeiro e terceiro. Tá? Então vamos começar com essas formas, depois a gente vai entrar na parte da soma. Então, questão número 1. Para fins estatísticos, começaram a ser distribuídas senhas no acesso dos cidadãos à Câmara Municipal para acompanhar as sessões. Todos os dias a numeração das senhas é reiniciada, começando sempre pelo número 1. Os próximos números sempre seguem uma progressão aritmética, com razão igual ao número que representa o dia. Nesse sentido, qual das alternativas apresenta a quinta senha emitida no dia 16 de certo mês? Então, ele está dizendo que começa com 1, então esse é o meu primeiro termo, ele é 1, e ele tem a razão de acordo com o número do dia. Então, nesse caso, o dia é 16, então significa que minha razão é 16. E eu quero achar a quinta senha, que é o A5. Bom, o que tu pode fazer? Tu pode pegar 1 mais 16, que dá 17. Aí 17 mais 16, tu vai achar o A3. Soma de novo 16 o A4. Soma, acho o A5. Pode ser feito assim, tá? Ou então tu vai para fora. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Por que é bom saber a fórmula? Porque de repente a banca pode pedir lá o 50º, o 100º termo da progressão. E aí tu não vai ficar somando o 16 ali, por exemplo, 50 vezes ou 150 vezes. Tá? Então, ó, eu quero descobrir o A5. Então o A1 é 1 mais N, que é 16, menos 1
vezes, é 5 menos 1 vezes a razão, que é 16. Então, assim, vai ser 1 mais 4 vezes 16. 4 vezes 16 dá 64. Então, 1 mais 64, isso dá 65, que é a alternativa A. Questão número 2. Certo condomínio tem todas as suas casas concentradas às margens de uma única rua. Sabe-se que à esquerda da rua, as casas são numeradas com todos os números pares de 1 até 45. E que do lado direito, as casas são numeradas com todos os números ímpares de 2 a 40. Quantas casas há nesse condomínio? Bom, então vou olhar para o lado par e vou olhar para o lado ímpar. Então, o primeiro elemento do par, que está falando de 1 a 45, e eu estou falando somente de números pares, então só pode ser o próximo, que é o 2. E o antes de 45 par é o 44. E a razão é 2, porque ele vai subindo de 2 em 2. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E do lado ímpar, ele está falando que é de 2 até o 40. Então eu vou pegar o primeiro ímpar após o 2, que é o 3, então o primeiro número que a gente tem, e o número ímpar anterior ao 40, que é o 39, que é o nosso último número do lado ímpar. E a razão também é 2, porque está somando de 2 em 2. Então aqui eu vou fazer um cálculo para cada um dos lados, tá? Um para o par e um para o ímpar. Então a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n eu tenho, que é 44. A 1 eu tenho, que é 2. O n é o que eu quero descobrir, que é a quantidade de casas que tem. Menos 1 vezes a razão, que é 2. Bom, o 2 aqui está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então aqui vai dar 42. Opa. O 2 está multiplicando parênteses, eu passo dividindo. Aqui tu também pode fazer o chuveirinho, tá? Sem problema nenhum. Eu prefiro já passar dividindo do que fazer a multiplicação. Então aqui vai dar 21 igual a n menos 1. Passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar mais 1. Então o n aqui vale 22. Então eu tenho 22 casas do lado par. Vou fazer a mesma coisa agora para o ímpar. Então a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é 39, o A1 é 3, o N é o que eu quero descobrir e a razão é 2. E mesma coisa, o 3 passa para o outro lado subtraindo, isso vai dar 36. O 2 está multiplicando parênteses, ele vai passar dividindo. Então isso vai dar 18. E agora passo menos 1 para o outro lado. Então 18 mais 1 é 19. E aí agora é só tu somar os dois valores. 22 de um lado mais 19 do outro. Tu vai ter 41 casas nesse condomínio, que é a letra C. Questão número 3. Dadas as progressões aritméticas 4, 7, 10 e menos 11, menos 13 e 5, assinale a alternativa que apresenta um número que aparece em ambas as sequências. Bom, isso aqui é só tu seguir montando a sequência, tá? Tu não precisa te matar fazendo nada. Olha só, 3, 7, 10, está aumentando sempre de 3 em 3. Então 13, 16, 19, 22, 25, vou parar por aqui. Depois qualquer coisa eu continuo. Ó, menos 11, menos 3, 5, está aumentando de 8 em 8. Então o próximo aqui é 13, ó. 13 repetiu. Só que se tu olhar lá nas alternativas, não tem 13.
Então vou procurar o próximo. Então, 13 mais 8, 21. 21 mais 8, 29. 29 mais 8, 37. Pode ver que 37 é o último número dessa sequência. Então fui até ele. E aqui eu vou indo de 3 em 3. 28, já não bateu, ó. Então só vai parar mesmo no 37, ó. 31, 34, 37. Confirmou, ó, que é a letra E, a nossa resposta. Tá? Então esse é um jeito de fazer rapidinho, fácil. Número 4. Ana está estudando para um concurso público e percebeu que, a cada dia, ela acrescenta 5 questões resolvidas à quantidade de questões que havia resolvido no dia anterior. Considerando que, no primeiro dia, Ana tenha resolvido 25 questões e que ela mantenha a tendência de acrescentar 5 questões às questões resolvidas no dia anterior, quantas questões Ana resolverá no 10º dia de estudo? Então, ó, primeiro dia ela começou com 25 e ela vai aumentar de 5 em 5. Então, é a nossa razão. E eu quero descobrir quem é o A10, tá? Que é no 10º dia. Então, o A10, ou AN, né? Vamos botar AN, igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A10, que é o que eu quero calcular, vai ser o A1, que é 25. Quem é o N? Aqui, ó, o AN, ó, o N mudou para 10, então N é 10, são 10 dias. Menos 1 vezes a razão, que é 5. Então, o A10 vai ser 25 mais 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45. Então, isso aqui vai me dar 65, 70 questões que ela vai responder, que é a letra E. Questão número 5. Uma progressão aritmética tal que seus 3 primeiros termos são x mais 1, 2x e 3x menos 1, onde x é um valor positivo. Então é correto afirmar que o 10º termo dessa progressão aritmética é dado por... Tu pode ver aqui que as respostas estão sendo dadas em expressões. Então ele não achou o valor de x aqui para que isso seja uma PA, tá? Então é o seguinte, eu preciso achar aqui qual é a minha razão para poder calcular o A10. E a razão é o A2 menos o A1. Então o A2 é 2x menos o x mais 1, que eu vou botar entre parênteses. Então aqui a razão vai ser 2x menos x menos 1. Então a razão é de x menos 1. Isso é a nossa razão. E aí agora eu vou usar a fórmula para achar o A10. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então o A10 é o A1, que é o x mais 1, mais o N, que é 10 menos 1, vezes a razão, que é x menos 1. Então, ó, o A10, x mais 1, mais 9 vezes o x menos 1. Faz o chuveirinho. Então, x mais 1, mais 9x menos 9. Então, o A10, que é o que a gente está procurando, vai ser x mais 9x, que dá 10x, e mais 1 com menos 9, que dá menos 8. Está aqui a nossa resposta, que é a letra B. Questão número 6. Os números das casas do lado esquerdo de determinada rua da cidade de Pinhais estão em progressão aritmética. Se a primeira casa tem o número 10 e a 12ª tem o número 142, qual é o número da 30ª casa do lado esquerdo dessa rua? Então deu o A1, que é 10, o A12, que é 142,
Então, desse caso aqui, eu consigo tirar que o n vale 12. E eu quero achar o A30. Então, eu vou começar pela parte de cima. AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é o último termo, 142. A1 é 10. 12 menos 1 vezes a razão, que é o que eu preciso descobrir para poder chegar no A30. Passa o 10 para o outro lado. Isso dá 132 igual a 11R. Passa o 11 dividindo. Então, a razão aqui vai ser 12. Bom, calculada a razão, tu pode agora calcular o A30. Então, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, A30 é o 10 mais 30 menos 1 vezes 12. Aqui eu tenho por mania fazer distributiva. 12 com 30 dá 360 menos 12. Então aqui vai dar 348. Em vez de fazer 30 menos 1 vezes 12, né? 30 menos 1 dá 29. 29 vezes 12, tu acha os 348. Eu já fiz direto. Tá? 30 vezes 12, 3 vezes 12 dá 36, mais um zero, menos o 1 vezes o 12, que dá 348. Então aqui somando, isso vai dar 358, que é a resposta da letra E. Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x para que x mais 2, 5x e 4x ao quadrado formem uma progressão aritmética decrescente. Tá? Então ela precisa decrescer. Então, ou a tua razão é negativa ou ela é uma fração. Tá? São os dois casos que acontecem. Bom, para isso, lembrando lá que eu tenho 3 termos com letras, então eu tenho expressões algébricas aqui. Então, para resolver essa questão, eu uso o A2 igual a 1 mais A3 sobre 2. Então, o A2 é o 5x, o A1 é o x mais 2 e o A3 é o 4x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Bom, passa esse 2 lá multiplicando, vai dar dx igual a x mais 2 mais 4x ao quadrado. E agora eu vou pegar esse 10x e vou passar para cá, para igualar ela a zero, para poder resolver uma básica. Então nós vamos ter 4x ao quadrado menos 10x mais x mais 2. Então isso vai dar 4x ao quadrado menos 9x mais 2. Então, ó, o A é 4, o B é menos 9 e o C é 2. Então, delta B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 9 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 2. Isso vai dar 81 menos 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, delta aqui é 49. Então, a Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, menos o B é negativo, vem para cá, positivo. Raiz de 49 sobre 2 vezes o A, que é 4. Então, 9 mais ou menos 7 sobre 8. E aí tu vai ter o x' e o x duas linhas. 9 mais 7 sobre 8. Isso dá 16 sobre 8, que dá 2. Se fosse 2, ele seria uma PA crescente. Então eu já não posso pegar essa resposta que ele quer que seja decrescente.
Então, 9 menos 7 sobre 8. Isso dá 2 sobre 8, que dá para simplificar por 2, que vai me dar 1/4, que é a resposta correta, letra B. Questão número 8. Para que a sequência 4x menos 1, x ao quadrado menos 1 e x menos 4 formem uma progressão aritmética, x pode assumir, dentre as possibilidades abaixo, o valor D. Então, mesma coisa que a 7. Tem que fazer o A2 igual a 1 mais A3 sobre 2, já que estamos falando de expressões algébricas nos termos. Então, o A2, x ao quadrado menos 1, A1, 4x menos 1 e x menos 4. Tudo isso dividido por 2. Agora o 2 está dividindo, tu vai passar multiplicando. Aqui dá para juntar o 4x com o x e o menos 1 com menos 4, que dá menos 5. Fazendo chuveirinho, já passando esses dois para cá, 2x ao quadrado menos 5x menos 2 mais 5 igual a 0. Então, 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. O A é 2, o B menos 5 e o C vale 3. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Então, delta aqui vai dar 1. Feito isso, a gente agora vai calcular a Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, menos o B, B é negativo, vem para cá positivo, raiz de 1, sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, 5 mais ou menos 1, sobre 4. Aí, x', 5 mais 1 sobre 4, isso dá 6 sobre 4. Se a gente dividir isso por 2, dá 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. E essa resposta tem? Tem, que é a letra B. Aí tu já encerra aqui, tu não precisa calcular o x duas linhas, que vai dar 1, tá? E o 1 não tem como resposta, então 1,5. Questão número 9. Considere uma sequência numérica identificada por 25, 22, 19, 16, 13, 10. Tendo em vista que esse comportamento se mantém, determine a quantidade mínima de termos necessários para que a soma, daqueles termos ali seja um número negativo e assinale a alternativa correta. Bom, esse tipo de questão eu sugiro que vá somando e depois vai diminuindo cada um, que é mais fácil, tá? Aqui vai dar 4 mais 1, tá? Que são os últimos termos. Tu pode calcular aqui a soma, tá? Desses termos tranquilamente. Então, A1 é 25, A1 é o último número positivo, que é 1, vezes N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido por 2. Então, a soma desses números, 26 vezes 9 por 2, aqui dá 13. 13 vezes 9, 27, vai 2, 117. Aí agora tu vai diminuindo os números negativos. Qual é o primeiro negativo depois do 1? Menos 2, então 115. Depois menos 105, que está baixando de 3 em 3. 110, menos 8, 102, menos 11, 91, menos 14, 77,
77 menos 17, 60, menos 20, 40, menos 23, 17, e menos 26 já vai dar aqui um número negativo. Então, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números negativos. Então, tu tem 9 positivos mais 9 negativos, tu vai ter 18 números para que isso se torne negativo. Então, a resposta é a letra E. Questão número 10. Supondo que os termos da seguinte progressão aritmética sejam os rendimentos produzidos por uma aplicação financeira ao longo do tempo, mês a mês, determine o total auferido após 10 meses. Tá? Então, 10, 100, 120, 140. Tá? Então, é o seguinte, para eu poder fazer a soma, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Mas eu não tenho o último termo dessa sequência. Então eu vou ter que usar primeiro a fórmula do AN para achar o 10º termo dessa sequência. Então o A10 é igual ao A1, que é 100, mais N, que é 10 menos 1, vezes a razão. Ó. A razão ele está indo de 20 em 20. Então essa é a razão. Então, o A10 vai ser 100 mais 9 vezes 20. Isso dá 9 vezes 20, 180. Mais 100, né? Isso dá 280. Bom, tendo agora o último termo, a gente volta para cá. Então, o A1 é 100 mais 280 vezes N, que é 10, dividido por 2. Aqui tu já pode simplificar. Então, isso vai dar 380 vezes 5. Multiplicando, 0, 40, 15, 19. Então, isso vai dar R$ 1.900, que é a letra A. Questão número 11. Em Pernambuco, certa região de floresta tropical está sendo monitorada por conta de um incêndio acidental causado por um raio. Estabelecidos os parâmetros de observação entre as cidades A e B, constatou-se que, 30 minutos após a identificação do foco do incêndio, o fogo avançou 3,5 km na direção da cidade B. Com o início dos trabalhos de contenção do avanço das chamas pelos bombeiros, nos 30 minutos seguintes, o fogo avançou 3,4 km na direção da cidade B. Nos 30 minutos seguintes, o avanço foi de 3,3 km na direção de B, e assim sucessivamente, 100 metros a menos a cada 30 minutos de trabalho, sempre em direção de B. Além disso, o comando determinou que assim que o avanço das chamas for contido, uma nova equipe será acionada para continuar o trabalho de extinção do fogo, eliminando possíveis focos remanescentes. Diante do exposto, é correto afirmar que... Bom, aqui já vão ter algumas alternativas que a gente já pode desconsiderar, tá? Então vamos ver elas ali, ó. Letra A. 6 horas após a identificação do foco, o fogo terá percorrido menos de 20 km. São necessárias 72 horas de trabalho para que o fogo pare de avançar. Letra C. O fogo será extinto em cerca de 18 horas. Em nenhum momento ele falou em extinção do fogo, só quando ele para de avançar. Então a letra C tu já pode tirar. Letra D. A cidade B será dizimada pelo fogo em aproximadamente 5 dias. Ele não me deu a distância da cidade A para a cidade B, ou do foco do incêndio até a cidade B. Então já desconsidera. E E, respeitadas as condições citadas, o avanço máximo do fogo é de 63 km. Então pode ver duas alternativas aqui, tu já eliminou, tu vai ficar somente com 3. Bom, então
O A1 é 3,5 km, o A2 é 3,4 e diz que ele reduziu em 100 metros. Aqui a gente pode ver melhor que reduziu em 0,1. E eu quero, a princípio, que o AN seja zero, que ele não tenha mais nenhum avanço. Então, ó, vamos ver na letra A. 6 horas são 12 períodos, tá? Porque 30 minutos, né? Cada período, então em cada hora tem 2 períodos de 30, são 6 horas, são 12. Então eu vou achar a soma aqui nesse caso, que é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Bom, eu preciso do AN. Vai ser quem? O A1, que é 13,5, mais 12 menos 1, vezes menos 0,1. Ele está diminuindo. Está diminuindo, a razão é negativa. Então, 3,5 mais 11 vezes menos 0,1. Onze vezes 0,1 vai dar menos 1,1. Então a N vai ser 2,4. Então agora é só substituir aqui 13,5 mais 2,4 vezes 12 dividido por 2. Aqui já vai dar 6. Então aqui vai dar 5,9 vezes 6. Aqui é só pelo 5 vezes 3, diz que vai ser maior que 35. Maior que 30, melhor dizendo. Então a letra A já está errada. Na letra B está dizendo, são necessárias 72 horas de trabalho para que o fogo pare de avançar. Bom, aqui é só calcular o AN, tá? Ele quer saber em quanto tempo ele vai chegar a zero. Tá? Eu quero saber aqui o N se vai dar 72 horas. No caso, 144, já que são 2 tempos dentro de cada hora, 2 tempos de 30 minutos. Então, 0 igual a 13,5 mais N menos 1 vezes a razão, que é menos 0,1. E aí aqui tu faz o chuveirinho. Então vai dar 13,5 menos 0,1N mais 0,1. Passa esse 0,1N para o outro lado para ficar positivo. E aqui vai dar 3,6. Passa o 0,1 dividindo. Isso aqui é a mesma coisa que tu tirar os vírgulas, já que está tudo igual. 36 dividido por 1, isso dá 36. Então, na verdade, vai levar 12 horas. 36 dividido por 2, 18 horas para o fogo parar de avançar. Então, a letra B está errada. Logo, só sobra uma. Letra E. Respeitadas as condições citadas, o avanço máximo do fogo é de 63 quilômetros. Bom, isso a gente pode ver o seguinte. Eu achei o N aqui que é 36, tá? Que é quando ele vai parar. Então eu consigo achar o S aqui quando o fogo vai parar de avançar. Eu sei qual é o primeiro avanço, que é de 13,5. O AN é 0, que ele vai parar de avançar, vezes 36 dividido por 2. Aqui já dá 18, e agora 18 vezes 13,5. 40, 5, 9, 3 vezes 8, 24, 3, 4, 5. Fechou. 63 quilômetros. Tá? Então, confirmou. Letra E. Questão número 12. Visando a melhoria nas medidas de precaução universal da biossegurança em seu local de trabalho,
certo agente auxiliar da perícia oficial da Polícia Científica do Paraná foi incumbido de medir o risco biológico em ambiente controlado até que se caracterize uma falha na biossegurança para os padrões pré-estabelecidos. Sobre tal testagem, sabe-se que haverá exposição de 1 ml de determinada amostra volátil, identificada como bio, durante o primeiro minuto. Não apontada a falha de biossegurança, haverá exposição de mais 1,2 ml de bio por mais 1 minuto. Caso a falha ainda não for apontada, haverá a exposição de mais 1,4 ml de bio, também por mais 1 minuto, e assim por diante, sempre aumentando 0,2 ml de bio a cada testagem, até que seja apontada a falha de segurança. Sabendo que essa falha foi apontada apenas após 1 hora de testagem e que o tempo entre uma testagem e outra é insignificante, é correto afirmar que, no total, foram usados, então o N aqui é 60, tá? 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, porque está dando que o tempo que a gente está fazendo é de 1 em 1 minuto, tá? Então é o seguinte, eu tenho o A1, então eu consigo somar isso, que é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Mas eu não tenho o AN, e é ele que eu tenho que primeiro calcular. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então é o A60, que é 1 mais 1,0, pode ser, 60 menos 1 vezes 0,2. Aqui, fazendo o chuveirinho, vai dar 12 menos 0,2. Então, isso vai dar 11,8. Então, 12,8 é o nosso A60. E aí, agora a gente usa a fórmula. A1 é 1 mais 12,8 vezes 60 dividido por 2. Então, 1 mais, aqui vai dar 30, aqui já somando, vai dar 13,8 vezes 30. A vírgula some com um zero, se anula, e 138 vezes 3 dá 24, 9, 11, 3, 4. Dá 414 mililitros de bio, que é a letra E, maior de 400 mililitros de bio. Questão número 13. Adamastor quer começar a treinar para prestar o teste de aptidão física de um concurso. Para isso, vai treinar todos os 7 dias da semana, correndo no primeiro dia 3 km e aumentando diariamente 800 metros até fechar o 7º dia. No total, quantos quilômetros Adamastor correrá nessa primeira semana? Então, primeiro dia 3 km e ele aumenta 800 metros a cada dia, ou seja, 800 metros em quilômetro é a mesma coisa que 0,8 km. E N igual a 7. Bom, então a soma vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Mas eu não tenho o AN, então eu tenho que calcular ele primeiro. Então o A1 é 3 mais 7 menos 1 vezes a razão, que é 0,8. Vai dar 6 vezes 0,8, que dá 4,8, multiplicando os dois. Então a N dá 7,8. E aí é só vir aqui e substituir. 3 mais 7,8 vezes 7 dividido por 2. Isso vai dar 10,8 vezes 7 dividido por 2. Aqui dá para simplificar, que vai dar 5,4 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2, 37. Então, 37,8 quilômetros
que é a letra E. Questão número 14. Para testar a eficiência de absorção de um certo nutriente pelo organismo, devem ser administradas dosagens desses nutrientes seguindo a sequência: 1 mg no primeiro dia, 1,5 mg no segundo dia, 2 mg no terceiro dia, 2,5 mg no quarto dia e assim sucessivamente, até que se completem 30 dias. Nesse contexto, o total do nutriente inserido nesses 30 dias deve ser igual a... Bom, então a razão é de 0,5, tá? Aqui está aumentando de 0,5 em 0,5. Então vamos para a soma. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Eu não tenho AN, então vou calcular ele primeiro. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A30, que é o que eu estou calculando, vai ser 1 mais 30 menos 1 vezes 0,5. Aqui eu posso fazer o chuveirinho para ficar mais fácil. Vai ficar 15 menos 0,5. Então, isso vai dar 14,5. Então, o A30 é de 15,5. E agora é só vir na soma substituir. A1 é 1 mais 15,5, que é o que a gente calculou, vezes 30 dividido por 2. Aqui, ó, já corta. Então, isso vai dar 16,5 vezes 15. Bom, vamos calcular essa multiplicação. Isso dá 247,5 miligramas, que é a nossa resposta da letra D. Questão número 15. Para um exercício de tiros, certo agente de polícia estabeleceu que faria sequências de 21 disparos antes de verificar seus acertos. Entretanto, diante do quantitativo inicial Q de munições disponíveis, decidiu que, após a primeira sequência de 21 disparos, sempre dispararia 3 tiros a menos que a sequência anterior, até que, na última sequência, de exatamente 3 tiros, esgota-se a quantidade Q de munições. Caso se cumpra o que foi planejado, a quantidade inicial Q é igual a... Então, ó, eu começo com 21 tiros, vou reduzindo isso, tá? 3, então por isso que a razão é menos 3, e no último eu vou ter somente 3 tiros que vai esgotar os meus tiros. Então, eu quero saber a quantidade de balas que tinha, de projéteis. Mas o que acontece? Eu não tenho N, então eu vou ter que calcular o N primeiro. A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então é 3 igual a 21 mais N menos 1 vezes a razão, que é menos 3. Passo 21 para cá. Isso dá menos 18. E o menos 3 eu vou passar dividindo. Então isso vai dar 6. Passo o menos 1 para o outro lado. Então N igual a 7. Aí agora eu posso resolver aqui. 21 mais 3 vezes 7 dividido por 2. Isso dá 24 vezes 7 dividido por 2. Corta aqui que dá 12. E 12 vezes 7, 84, que é a resposta da letra B. Questão 16. Em uma progressão aritmética de 10 termos, o primeiro termo vale 14 e o último termo vale 50. Qual é o valor soma de todos os termos dessa progressão? Aqui ele já deu tudo. Tá? Ele deu A1, deu AN e deu AN. Só tu fazer a soma. Então, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, 14 mais 50 vezes 10 dividido por 2. Vai dar 64 vezes 10 sobre 2. Aqui dá para cortar, que é 32. 32 vezes 10
320, que é a soma da letra C. Questão 17. Qual é o valor da expressão? Aí aquela raiz ali, tá? É uma soma. Então, é o seguinte, eu vou resolver os parênteses, tá? 2 menos 1 dá 1, 4 menos 1 dá 3, 6 menos 1 dá 5, até 100 menos 1, que dá 99. Então, o que acontece aqui? Ele está somando os números ímpares, tá? Bom, para isso eu preciso achar o valor do n, que eu não tenho. Eu tenho, ó, o A1 e tenho o AN, que é meu último termo. Eu preciso do n. Então, AN igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, 99 igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, que é 2, que está sempre subindo de 2 em 2. 1, 3, 5. Sempre 2 em 2. Passo o 1 para o outro lado. Isso vai dar 98. E o 2 vai passar dividindo. Então, 49 igual a n menos 1. Então, mais 1 aqui. Então, n é 50. Feito isso, agora tu vai fazer a soma. A1 mais AN vezes n sobre 2. Então, o primeiro é 1, o último é 99, vezes 50 dividido por 2. Então, aqui vai dar 100 vezes 50 sobre 2. Então, aqui vai dar 25. Então, a soma dá 2.500. Só que cuidado que a soma está dentro de uma raiz. Então, eu vou fazer a raiz de 2.500, que dá 50, que é a nossa resposta correta. Letra D. Questão 18. Um veículo policial avista um veículo suspeito a uma distância de 75 metros e inicia no mesmo instante uma perseguição. Policial perseguindo suspeito. No segundo inicial, o veículo policial percorre 4 metros. No próximo segundo percorre 6. No seguinte percorre 8 metros e assim sucessivamente, em perseguição ao veículo suspeito. Sobre o veículo suspeito, sabe-se que ele percorre 6 metros no segundo inicial, 7 metros no próximo segundo e 8 metros no terceiro e assim sucessivamente. Diante dessas informações, em quantos segundos a polícia alcançará os suspeitos? Ignore as dimensões dos veículos. Bom, então, eu sei que o carro da polícia, a soma da distância que o carro da polícia vai ter que andar é os 75 quilômetros ou metros, 75 metros de distância que tem entre os dois carros, mais do que o carro do suspeito andar, tá? Então, vamos pensar o seguinte. No carro da polícia, tá? Tu, primeiro segundo, andou 4, depois percorreu mais 6, percorreu mais 8, e assim por diante, tá? Então aqui eu já consigo achar a soma da polícia, que é o A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, o A1 é 4, o AN a gente não sabe quem é, e nem o N. Tudo isso dividido por 2. Mas eu posso calcular o AN, nesse caso aqui, que é o que está me faltando, que é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN é o 4, mais N menos 1, eu não sei quem é o N ainda, e a razão é 2, ele está subindo de 2 em 2. Então, isso vai dar 4 mais, faz o chuveirinho, 2N menos 2, então o AN vai ser 2 mais 2N. Eu venho e substituo aqui no lugar do AN. 4 mais 2N vezes N dividido por 2.
Então isso aqui vai dar 6 mais 2n vezes n sobre 2. Eu vou deixar aquele sobre 2 em vez de cortar, tá? Porque eu poderia cortar com 6 e com 2, mas vou deixar assim, devido ainda ao carro do suspeito, tá? Então aqui eu já tenho o primeiro, que é o da polícia, que é o 6n mais 2n ao quadrado sobre 2. Agora eu tenho que achar o do suspeito. Então vamos apagar essa parte e vamos calcular o do suspeito. Bom, então no primeiro segundo o carro do suspeito anda 6 metros, no segundo 7, depois 8 e assim por diante, tá? Então eu vou fazer a soma desses valores. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, o A1 é 6, o AN eu não sei quem é, nem o N, dividido por 2. Então, como anteriormente, eu vou calcular o AN, que é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A1 aqui é 6, N eu não sei qual é, e a razão é 1 agora, que está subindo de 1 em 1. Então, o AN vai ser 6 mais 1 vezes o parênteses, é o próprio parênteses. Então, isso aqui vai dar 5 mais N. E a gente substitui aqui na soma dos suspeitos. Então, 6 mais 5 mais N vezes N sobre 2. Isso dá 11 mais N vezes N sobre 2. Faz o chuveirinho. Então, isso vai dar 11n mais n ao quadrado sobre 2. E a gente agora coloca aqui no soma dos suspeitos. Feito isso, tu vai fazer agora o MMC por causa do 75. Então é 2. O 2 dividindo sempre dá o número que está em cima. Igual a 150 mais 11n mais n ao quadrado. Tira aqui. Passa tudo agora para o mesmo lado, tá? Porque vai cair numa báscara. Então, 2n ao quadrado, menos n ao quadrado, mais 6n, menos 11n, menos 150, igual a 0. Então, vai ficar n ao quadrado, menos 5n, menos 150, igual a 0. Tu pode fazer por báscara ou tu pode fazer por soma e produto, tá? Então aqui, ó, vai ser 10 e menos 15 ou menos 10 e 15, porque a soma tem que dar B com sinal contrário, mais 5. O que dá B com sinal contrário está aqui, ó, menos 10 e 15. Então, ó, menos 10 não pode ser, né? Então, só pode ser 15, que é a resposta da letra E. Bom, pessoal, chegamos ao final, então, de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!